que é até uma coisa natural, a própria torcida do São Paulo faz isso. Muita gente já fala assim: ah, mas e se o Zubeldia cair, quem viria? Aí começa aqueles questionamentos: e se ele sair, quem vem? É uma coisa muito comum que sempre dita isso. E se perder o fulano, nós vamos contratar quem para o lugar? Quem seria a reposição? Então, como eu falei para vocês. Então, eu vou dar alguns nomes de técnicos, no meu entendimento, que poderiam ou ter chance, ou que eu já ouvi em algum momento, ou que o São Paulo possa correr atrás. Eu vi muita gente falando assim: ah, mas o São Paulo pode então ir atrás do Pedro Martins, o São Paulo pode correr atrás de um técnico grande. O São Paulo, assim, que, gente, olha a situação do Botafogo. Com grana não conseguiu convencer o Jardine, com grana não conseguiu convencer grandes nomes. É muito difícil você conseguir caras para vir da Europa para treinar aqui. O São Paulo, se o Zubeldia cair, vai contratar outro argentino, vai contratar outro paraguaio, vai contratar. Muito difícil, digo para vocês. A chance do São Paulo contratar um técnico estrangeiro sem bagagem de Brasil notória, para mim, é perto de zero. Eu vou me surpreender muito se isso acontecer. Porque o São Paulo precisaria dar uma resposta, precisaria de alguém que conhece o contexto do cenário nacional, precisaria contratar um técnico que entende mais rápido o que seria, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que tem entendimento do que são as competições, do calendário, de como fazer tudo isso. O meu dia teve nítida dificuldade. No passado, ele foi passando por várias dificuldades, ainda hoje ele tem dificuldade de manobrar com tudo isso. Todo técnico tem uma certa dificuldade, mas ele parece ter uma dificuldade muito grande de fazer essa gestão de elenco e dessas escolhas. Mas e se o Tite não aceitar, a grana não tiver, e se ele não entrar numa unanimidade? Existe essa possibilidade. Eu vi gente falar assim: ah, mas o Tite disse que não vai trabalhar até o meio do ano, não sei o quê. O Tite abriu conversa com o Botafogo há uma semana, 10 dias atrás. Eles abriram conversa. Gilmar Veloz, que é o empresário dele, abriu conversas com o Botafogo. A conversa do Tite com o São Paulo passa muito pelo Muricy. Muito pelo Muricy. E o Tite hoje é a escolha meio óbvia de mercado. Só que ele custa muito caro e vende trabalhos muito ruins. E existe uma resistência, uma rejeição muito grande para o nome dele. Então eu não sei se esse encaminhamento do Tite, por mais que. Ah, o Zanqueta disse que o Muricy gostaria. O Muricy gostaria do Tite, ponto. O Muricy não é o presidente do São Paulo. Tem que ter um convencimento, aí entra na linha financeira, entra na linha de elenco. Eu vi gente falando assim: ah, ele não gosta do Lucas Moura. Acho que foi porque ele deu uma entrevista lá atrás dizendo que por que, que ele por que, que ele não convocava o Lucas Moura para jogar. A explicação dele não passou pelo Lucas é ruim, eu não gosto do Lucas. A explicação dele é: eu tenho Neymar, Coutinho, na época Douglas Costa, não sei o quê. Ele tinha uma leva de jogadores, a seleção brasileira estava ganhando tudo. Tinha, sei lá, 20 jogos da seleção, 19 vitórias e um empate naquela época. Ninguém questionava absolutamente nada do cara na seleção. Então não tem uma rusga com relação ao Lucas Moura, que eu ainda ouvi um zoom, zoom, zoom disso. Teve uma questão dele com o Luciano, que foi outra coisa que levantaram, quando ele era técnico do Corinthians em 2015, que o Luciano queria jogar mais. Vocês conhecem o Luciano. Ele briga para jogar. O Luciano em 2015 não conseguia jogar naquele time do Corinthians que foi campeão brasileiro de 2015, e o Luciano acabou saindo do Corinthians naquela época. Isso tem 10 anos. O Tite também não estava bem com o Gabigol xingou ele num carro elétrico. No mesmo ano que antes dele cair da seleção, e meses depois ele estava no Flamengo. Então, essas histórias de que não dá certo, de que não vai. Não funciona muito. Minha opinião sobre Tite: não gosto e não acho que vai dar certo. Não estou fazendo lobby, não estou plantando termômetro, como eu vi gente falando aí. Para ficar claro, não gosto e não queria que ele dirigisse São Paulo. Só que eu não vou inventar informação só porque as pessoas querem. Passa muito pelo Muricy. Vai dar certo? Vai convencer? Não sei. Quais outros nomes seriam possíveis, Anqueta? Diniz está disponível. Seria possível? Não, Diniz não seria possível. Não existe uma visão positiva do que aconteceu na época do Diniz. Não daria certo. Ele próprio já falou muitas coisas da própria diretoria do São Paulo recentemente nas saídas dele. Mostrou uma mágoa, etc. Não ficou um clima bom. Quem mais? Um nome que foi bem avaliado antes da vida do Zubeldia, que tiveram uma conversa e está disponível no mercado, chama-se Paulo Pesolano, que estava no Real Valladolid da Espanha e treinou o Cruzeiro. Ele é um nome que tinha agradado na época, tem um salário condizente, está sem clube, é um uruguaio e conhece o cenário nacional. Ele é uma possibilidade? Eu não descartaria como uma hipótese impossível.
Mas também acho que o Pesolano não é técnico dos sonhos de ninguém. Não é técnico dos sonhos de ninguém. Outro técnico que você pode elencar, que você pode pegar e falar assim, Diego Aguirre, que é uruguaio também, já teve uma passagem do São Paulo, fez uma boa campanha e foi meio que interrompida a trajetória dele. Tem uma deficiência de controle de vestiário. Foi meio que engolido na época lá pelo Nenê, pelo Reinaldo, pelo Diego Souza, etc. Então tem uma preocupação com relação a isso. Crespo. O Crespo também teve lá suas dificuldades com o elenco do São Paulo naquela época. O jeito que saiu, não sei se volta também. Não consigo enxergar por mais carinho que ele tem pelo São Paulo. Poderia ser uma escolha agora? Sei, o Crespo ganha muito. O Crespo depois foi parado, subiu demais a questão do preço. Não acho que seria fácil conseguir trazer ele. O Grêmio tentou muito trazer o Crespo e não conseguiu trazer também. O que mais que a gente pode trazer aqui? Outro treinador que o Muricy gosta, mas eu acho que ninguém no São Paulo teria a coragem de falar que traria esse técnico, que é o Rafael Paiva, que é o cara que estava treinando o Vasco. O Muricy fez muitos elogios para ele. Não sei se o São Paulo contrataria o cara. Depois ele teve uma queda vertiginosa no Vasco. O Muricy fez muito elogio para ele no ano passado também. E é um técnico que ficou em evidência, foi muito elogiado no Vasco no passado, mas teve um final muito ruim depois que o Vasco saiu da Copa do Brasil. O Vasco teve um bom momento, depois ele caiu e sumiu também. Outro nome que sempre é falado no São Paulo, porque teve uma boa passagem pelo São Paulo, apesar de ter um nome que tem uma resistência muito grande, ele usou muitos jovens e ele teve uma boa passagem no São Paulo. Quando o São Paulo, antes do Diniz, e quando o São Paulo teve a queda do próprio Jardim, que foi o Mancini, que ele conseguiu juntar aquela molecada de Cotia, conseguiu ter bons resultados, levou o São Paulo até na final do Paulista, em que a gente tomou o gol no final do jogo lá em Itaquera. E o Cuca já estava contratado até antes dele, depois quando é, o Cuca saiu ele achou até que ele ia ter uma oportunidade, acabaram trazendo o Diniz, ele acabou saindo do São Paulo. Não era essa gestão, era outra gestão, mas ainda tem gente que lembra bem do Mancini. Eu não estou dizendo que o Mancini está na lista do São Paulo para nada, estou dizendo que tem gente que lembra do Mancini pelo uso da base e por ser um técnico barato, por ser um técnico experiente. E também o Muricy também elogiou o Mancini em vários momentos ao longo do tempo, inclusive depois que ele estava fora do São Paulo. Estou falando de técnicos que eu vejo hoje como disponíveis. Por que disponíveis, Anqueta? Porque o São Paulo não tem condição de comprar um técnico, de pagar um técnico empregado, pagar multa, romper contrato, trazer pessoas, trazer esses caras. A situação do São Paulo é muito difícil hoje na reposição. A contratação de alguém pós-Beldia é muito complexa. Ah, mas a gente não pode ir atrás de outros técnicos estrangeiros. Eu duvido que o São Paulo vá. Estou falando assim por tudo que o São Paulo vá colocar um técnico que nunca trabalhou no Brasil depois do Zubeldia para fazer. O São Paulo vai muito provavelmente buscar uma solução que seja simples, que seja, por mais que tenha prazo de validade, mas que seja mais rápida. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Sobre nomes, estou comentando de nomes que ao longo do tempo eu ouvi. E de fato o São Paulo já vem, mesmo que timidamente, que não admita publicamente, discutindo possibilidades, já vendo o que poderia ser depois sobre o Zubeldia. E essa vai ser uma bola dividida muito grande nos próximos dias. Esse vai ser uma coisa muito discutida. E o Zubeldia ainda não caiu. Ele tem chance de reverter esse cenário contra Palmeiras, contra Ponte Preta e contra São Bernardo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ter Novo Horizontino depois, ou dentro ou fora, e depois semifinais e possivelmente finais. Vai ser difícil. Os próximos jogos vão ser tensos. Podem se preparar para dias complexos, dias de muita tensão. Vai ter uma alta voltagem, uma ebulição dentro do grupo, uma ebulição com o Zubeldia. Não sei como ele vai resistir, como ele vai reagir a este momento, que é o pior dele no São Paulo. O momento é de muita pressão, muita complexidade, muita dificuldade. Jogadores abatidos, você vê nitidamente que eles sabem que não está encaixando, que não está dando certo, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai vir pela frente.